Empresas são como organismos vivos. Isso é menos clichê do que você pode imaginar. Quando a gente olha para a composição dos seres vivos, o que nós temos? O DNA. E o DNA é basicamente combinações de elementos básicos. Ou seja, se você pega o DNA de um chimpanzé, ele vai ter um certo grau de semelhança conosco. Mas a nossa combinação é de um jeito tão peculiar que faz com que nós sejamos seres humanos e chimpanzés sejam chimpanzés. E a mesma coisa acontece com as empresas. Quem alertou isso foi Clayton Christensen, na obra dele do Dilema da Inovação. Ele trouxe lá que três elementos básicos eles precisam ser configurados para uma empresa de sucesso poder atender a demanda dos seus clientes: recursos, pessoas e processos. Então, quando você compara uma pizzaria com uma padaria, se você pensar em termos de recursos, eles têm muitas coisas em comuns, né? Cozinheiros, eles têm muita farinha de trigo, muito queijo, orégano, fermentação, tem forno, ou seja, eles têm muitos recursos bem semelhantes ao ponto que você olha, poxa, era para uma padaria ser praticamente a mesma coisa de uma pizzaria. Claro, tem algumas padarias que possuem pizzarias ali dentro, mas isso não é verdade para todas. E quando você olha para entender, não sei por que dessa diferença, né? Se a gente olhar o público que uma padaria atende, em geral, ele quer o quê? Seu pãozinho fresco de manhã. Isso já traz uma primeira demanda para a padaria. Ela precisa abrir cedo e ter pão o suficiente. Uma pizzaria é o oposto. Normalmente, se você come uma pizza de manhã, é porque você comeu o resto da que você comprou no outro dia à noite, né? Então você já tem uma lógica de uma que vai trabalhar muito cedo e outra vai trabalhar muito tarde. E além disso, uma pizzaria, ela tem, por exemplo, uma grande entrega de ambiente. Tem muitas pessoas que gostam de marcar encontros, seja pessoais, relacionamentos, seja um pouco de negócio, numa pizzaria, né, no estilo colonial, madeira de lei, aquela coisa bonita. Enquanto a padaria não vai ter normalmente tanta, tanto ornamento assim para atender esse tipo de situação. Padaria é um negócio mais rápido, sabe? Enfim, fácil. Então quando você olha e fala, poxa, são empresas tão parecidas em termos de recursos que eles usam, mas no final eles acabam sendo tão diferentes pelos seus processos e valores para alinhar justamente a demanda que eles atendem. E se você olhar até em questão do mercado consumidor, uma pizzaria normalmente vai trabalhar mais com o cliente final, né? Nós vamos lá na pizzaria, a gente vai comer lá ou pedir para entregar. Agora, quando a gente fala numa padaria, ela pode ter tanto clientes finais como clientes de empresas. Um restaurante na região que faz seu misto quente, pão na chapa, ele precisa de pão francês também, então já tem uma outra dinâmica. Você precisa ter uma pessoa para, ou pelo menos a mesma pessoa sabendo vender para os restaurantes ao redor, como você também precisa ter toda uma infraestrutura para atender o seu cliente final. Então, a demanda, o nicho que você está atendendo, necessita com que a configuração do seu RPV de pessoas, valores e processos seja específico de um jeito que você consegue, apesar de ter muita semelhança com outro tipo de negócio, você acaba sendo um negócio totalmente diferente. E para a gente que segue tentando inovar dentro de empresas existentes, uma questão chave é a gente entender qual que é o RPV da organização que a gente está. Porque não adianta você tentar trazer uma ideia muito legal, nem que seja de realmente um potencial de faturamento muito bom, mas não adianta você trazer isso, um projeto que caberia super numa pizzaria, e você trazer isso numa padaria só porque você vê que existem muitos recursos que você poderia aproveitar. Tipo, não funciona totalmente assim. Você precisa entender os valores e os processos que esses recursos são trabalhados ali no meio para atender essa demanda. Então, entenda e respire o RPV que você vive, que é uma chave para você evitar muita dor de cabeça.